Olá, eu sou o Arthur do Pronto para Investir e no vídeo de hoje vou trazer algumas dicas sobre mentalidade financeira. Então eu costumo trazer aqui assuntos sobre investimentos, mas eu acho que mentalidade financeira é uma coisa que está bem próxima e que vai impactar muito a sua vida financeira. Bom, então para facilitar para você, eu separei esse vídeo aqui em 3 grandes pontos. O primeiro ponto é que você tem que tomar muito cuidado com a sua programação mental. O que seria isso? Todos nós temos diversos pensamentos e atitudes que estão gerando os nossos resultados. Então, segundo o autor do livro Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, ele fala que os nossos pensamentos influenciam nos nossos sentimentos, que influenciam nas nossas atitudes, que consequentemente geram os nossos resultados. Então, as pessoas elas veem os resultados e não sabem como mudar. E automaticamente a raiz do problema normalmente está nos pensamentos que essa pessoa tem. Então normalmente a pessoa se sente mais gorda do que é, por exemplo. E isso faz com que ela se sinta mal e faça com que ela tenha uma atitude ruim relacionada ao corpo dela, o que faz com que ela acabe ficando aquilo que ela estava pensando. E o mesmo acontece com o dinheiro. Às vezes a pessoa pensa que ela é pobre, que ela vai morrer pobre, e aí ela começa a se sentir mal. Isso gera os resultados dela, porque as ações dela estão conectadas tanto com os sentimentos quanto com os pensamentos. Então, se você quer mudar os seus resultados, você tem que começar pelos seus pensamentos. E aí, você tem que ter pensamentos iguais aos das pessoas ricas. Então, você imagina uma pessoa rica, por exemplo, que ficou rica achando que ela era pobre, que ela nunca ia conquistar nada na vida, que a vida dela ia ser sempre a mesma coisa? Não, às vezes a pessoa pode até não ter pensado que ela chegaria onde ela chegou. Se você estudar a vida do Bill Gates, a vida do Buffett, a vida do Steve Jobs, a vida do Flávio Augusto, talvez essas pessoas nunca imaginariam que elas chegariam onde estão. Mas quando eu li A Bola de Neve, por exemplo, que é a biografia do Buffett, o maior investidor da história, a própria autora da biografia falou com ele: você pode nunca ter imaginado que você chegaria. Mas se aos 6 anos de idade eu te perguntasse como você se sentiria, você iria dar uma risadinha, sabendo que isso poderia acontecer e você se sentiria bem assim. Então eu não acredito que ninguém chega longe tendo um pensamento de gente pequena. Então acho que o que guia os nossos resultados são os nossos pensamentos. E nós podemos sim chegar aonde a gente quer. Eu estou falando aqui que é só você pensar, acordar e falar: não, eu vou ser rico um dia, não, vou ter bom resultado. Não, é como eu falei, pensamentos, sentimentos, atitudes e só depois os resultados. Então os seus pensamentos eles têm um impacto, mas não é só levantar da cama e ficar pensando sentado aí 24 horas não, que sua vida não vai mudar não. O pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma atitude e essa atitude sua vai gerar um resultado. Então vou te dar um exemplo para ficar bem claro. Eu sempre tive o sonho de empreender e eu sempre me vi empreendendo. Então os meus pensamentos eram do seguinte: eu vou sair da CLT, eu vou sair do trabalho que eu estou. Então eu já tive empregos que eu não gostava. Eu morei nos Estados Unidos, por exemplo, trabalhava na obra, tinha um trabalho ruim pra caramba e tinha que aguentar pessoas que eu não queria aguentar. E aí o que eu pensava, o que eu mentalizava? Eu vou sair daqui, eu vou ter uma vida melhor. E isso me fazia sentir bem. Eu tinha sentimentos relacionados a esses pensamentos. Que era de que hoje não tá bom, mas eu vou fazer isso aqui melhorar. Então a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Pode até parecer um papo coach aí. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem, mas não pode esquecer do que a gente quer. E aí os nossos sentimentos vão conduzir as nossas atitudes. Por quê? Se você se sente bem consigo mesmo e com o que você está fazendo hoje, com certeza você vai ter bons resultados no futuro. E foi isso que me levou tanto a ir aos Estados Unidos buscar uma vida melhor, quanto a voltar dos Estados Unidos quando o meu ex-chefe me chamou e ofereceu um aumento, quanto para depois abandonar esse outro emprego e resolver empreender. E aí eu fui trocando de várias coisas. Por quê? Porque eu sei que o que eu busco depende daquilo que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo eu preciso me sentir bem, porque senão eu não vou conseguir ter bons resultados. Então automaticamente você tem que pensar aí o que está comandando a sua vida hoje. O que está gerando o resultado que você está tendo. Porque normalmente essas raízes vêm dos nossos pensamentos. E aí eu entro no segundo ponto. Toma muito cuidado com a programação mental que os seus pais passaram para você. A gente tende a copiar os nossos pais e seguir o que eles falaram. Então, quando que eu rompi com isso? O meu pai, por exemplo, nunca quis ser um empreendedor de sucesso, nunca quis ser uma pessoa milionária, pelo menos é o que me parece, pela educação que eu tive, pelo que eu conheço ele. Mas eu sim, eu queria. Então eu observei
que se eu tivesse as atitudes que ele tinha, eu não chegaria onde eu queria. Significa que ele estava errado? Não. Significa que você, conhecendo aonde seu pai chegou e queria chegar, você pode mudar a sua rota e mudar a sua história. E aqui eu não estou falando só de ganho financeiro, eu estou falando de ser feliz, de ter autorrealização. Então meu pai é muito feliz com a faculdade que ele fez. Eu, com a minha faculdade, não sou nem um pouco feliz. E a gente, inclusive, fez a mesma faculdade, que foi a administração. Tá faltando só meu TCC, se Deus quiser eu vou entregar. Mas até nisso você vê que a gente tem uma tendência a copiar. Por quê? Porque os nossos pais são os nossos maiores exemplos, desde quando a gente é criança. E aí, isso tem um impacto muito profundo, porque o que faz os seus pais serem felizes não necessariamente vai fazer você ser uma pessoa feliz. E hoje eu vejo que tem muita gente frustrada em suas profissões, em seus empregos, porque eles estão vivendo sonhos que não são deles. E aí a pessoa às vezes fica presa, e eu acho que isso vem lá da infância, da gente não querer fazer os nossos pais ficarem tristes. Se você estudar um pouco sobre esse tema, eu acho que vai fugir um pouco aqui, mas você vai perceber que tem uma raiz bem profunda lá na infância. Então a gente não quer magoar nossos pais. E aí se seu pai colocou para você que carreira de sucesso é ser advogado, você tende a ser isso. Então não significa que todo mundo vai ser, mas até aquela história dos dois irmãos gêmeos, que um era alcoólatra e o outro nunca havia bebido, ilustra muito o que eu tô falando, né? Então tem uma história que diz que dois irmãos gêmeos, tinha um que era alcoólatra e um que nunca tinha bebido. E quando você perguntava para eles por que eles não bebiam, o primeiro alcoólatra, por que você é alcoólatra? E o outro, por que você nunca bebeu? Os dois respondem, porque o meu pai era alcoólatra. Então, apesar do seu pai ter as atitudes que ele tiver, não estou falando que ele é alcoólatra, independente do que o seu pai tenha feito na vida dele, você tem a opção de seguir ou de não seguir. Então tem muita gente que também faz exatamente o contrário. E talvez pode ter sido por isso que eu quis ser empreendedor. Por quê? Porque eu via meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, se dedicando muito ao trabalho, e eu via que provavelmente os chefes deles não precisaria ter essa dedicação em questão de horário e abrir mão de tanta coisa quanto eles abriram para ter os resultados que eles tiveram. Então eu comecei a entender que no mundo tem as pessoas que estão se dedicando aos sonhos dos outros e tem as pessoas que colocam pessoas para se dedicar aos seus próprios sonhos. Eu preferi escolher a segunda opção. E aí, sobre ouvir muito o que os nossos pais disseram, nós temos que tomar um cuidado bem grande mesmo. Eu queria até contar um exemplo que o autor dos Segredos da Mente Milionária fala, que é o seguinte: uma menina que escutou da sua mãe que dinheiro é com seu pai, automaticamente ela passa a pensar que mulher não pode ter dinheiro. Então isso vem desde a infância dela. Porque todas as vezes que ela ia pedir dinheiro para a mãe dela falava: dinheiro é com seu pai, dinheiro é com seu pai. E aí naturalmente ela cresce achando que mulher não pode ter dinheiro. E aí ela tem dificuldade ou de ganhar dinheiro ou de poupar dinheiro, porque todo o dinheiro que ela tem, ela gasta. A mulher não tem que ter dinheiro na cabeça dela. E aí a gente precisa mapear esses pensamentos, aprendizados que nós tivemos sobre o dinheiro, porque senão isso vai guiar a nossa vida. Então, se você ouviu: dinheiro não dá em árvore, dinheiro é com seus pais, dinheiro não vem fácil. Tudo que a gente foi ouvindo sobre dinheiro contribuiu para a gente estar onde a gente está agora. E aí, naturalmente, a gente tem que ir mudando isso. Não é uma coisa fácil, mas o primeiro ponto é mapear. Então, eu queria deixar esse exercício para você, de mapear tudo aquilo que você ouviu dos seus pais sobre dinheiro ou das pessoas que cuidaram de você, para automaticamente você começar a tentar modificar isso. Não é fácil, eu falo isso por experiência própria. Eu também tenho várias crenças limitantes sobre o dinheiro e sobre vários outros pilares da minha vida, mas o primeiro passo é sempre mapear o erro para depois a gente conseguir resolver. Então, observe aí o que você já ouviu sobre dinheiro e tente mudar isso. E se for para outro pilar da sua vida, coloque em prática também, que eu tenho certeza que vai dar muita mudança. E o terceiro ponto é você colocar o seu futuro à frente do seu presente. O que significa isso? Eu tô ficando doido? Não. Todas as vezes que você receber um dinheiro, parte desse dinheiro você investe para o seu futuro. Porque normalmente as pessoas fazem o quê? Elas recebem um salário, começam a gastar o dinheiro e no final do mês, se sobrar dinheiro, elas vão investir. A maioria nunca vai fazer sobrar. Por quê? Porque elas estão dando foco no presente. E para fazer sobrar dinheiro e para ter uma vida financeira melhor no futuro, você tem que destinar parte desse dinheiro para o futuro. E é muito mais fácil se você fizer isso colocando o seu futuro à frente do seu presente. Então, assim que você receber,
parte desse dinheiro já deve estar investido, para só depois você começar a gastar. Então, automaticamente, você pega o dinheiro e coloca o seu futuro à frente do seu presente. Primeiro eu vou investir no meu futuro e depois eu vou gastar. Naturalmente, eu conheço várias pessoas que utilizaram dessa técnica e, inclusive, começaram a ganhar mais. Por quê? Você começa a se valorizar e a valorizar o seu futuro financeiro. E automaticamente começa a buscar formas de fazer mais dinheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses 3 pontos que eu falei aqui, para a gente de fato ter uma vida melhor financeiramente. Então pro vídeo de hoje foi isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu vou colocar um e-book aqui embaixo com 5 pilares que você precisa utilizar para atingir a sua liberdade financeira, um e-book gratuito para você baixar e te ajudar a dar esses primeiros passos nos investimentos. E se tiver qualquer dúvida, comenta aí embaixo que eu vou te responder. Muito obrigado, tamo junto. Amanhã tem vídeo novo, valeu!